Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula sobre o TPI. Ó a carinha de feliz aí, ó. A última aula a gente fica feliz, né, não? Pessoal, então vamos lá, permitam-me compartilhar com vocês alguns slides que eu preparei muito carinhosamente sobre o TPI. Então, vamos que vamos aí para o nosso TPI. Meus amigos, o TPI foi assinado, foi introduzido pelo Estatuto de Roma em 98, assinado lá em Roma, mas entrou em vigor só em 2002, depois que pelo menos 60 tratados o ratificaram, entre eles o Brasil, que aderiu ao TPI. O TPI é um tribunal de natureza criminal que julga pessoas maiores de 18 anos que cometeram os piores crimes contra a humanidade. São esses crimes: o genocídio, o extermínio de pessoas, né, de uma etnia, guerra, crimes contra a população civil, tortura militares, etc. Crimes contra a humanidade, são violações sistemáticas e generalizadas de direitos humanos, e crime de agressão, que são crimes contra outros estados de invasão do seu território, etc., mediante violência em descumprimento ao que está disposto na Carta da ONU. O TPI tem sede em Haia, nos Países Baixos, e esses crimes que a gente está tratando, eles não prescrevem, eles são imprescritíveis. O TPI é composto, entre outros órgãos, pelo gabinete do procurador, que é o representante do Ministério Público que inicia a acusação, ele tem independência de formular a acusação ou não. Os Estados-partes e a ONU, o Conselho de Segurança, apenas comunicam a ele a ocorrência das violações, quer dizer, referem um caso ao procurador-geral, e ele que decide se vai ingressar como investigação, com inquérito, um processo ou não. Ele tem essa independência. O atual procurador-geral é esse advogado britânico, ele tem que ter notório conhecimento jurídico, expertise em direito penal, ou processo penal, ser fluente numa das línguas de trabalho do tribunal, que é o inglês ou o francês. Ele é eleito por um mandato de 9 anos e não tem reeleição, não é permitido. A procuradora anterior foi a Fatou Bensouda, ela é uma advogada da Gâmbia, e ela foi muito corajosa, investigando os Estados Unidos por crimes de guerra praticados por seus militares na Guerra do Afeganistão. No TPI, quem julga são 18 juízes e são comandados por um juiz-presidente, que é eleito por um mandato de 3 anos, podendo haver uma reeleição. Esses 18 juízes são escolhidos de países de forma a conferir uma representatividade global das Américas, da África, da Europa, dos países asiáticos, um equilíbrio de gênero entre homens e mulheres, e é garantido também a presença de especialistas em violação a direitos da criança e das mulheres. Esses juízes têm um mandato de 9 anos no TPI, e apenas isso. As línguas de trabalho, as línguas em que são escritos e produzidos documentos no TPI é no inglês ou no francês, mas as línguas oficiais do TPI é o árabe, o chinês, o espanhol, o francês, o inglês e o russo. São as línguas oficiais. Mas de trabalho, eles elegeram só 2 para facilitar as comunicações ali. O TPI até hoje já julgou 30 casos. Desses casos, 8 réus foram condenados, estão presos, 1 está em grau de recurso e há 4 réus prestando reparação às vítimas. Mas, professora, como funciona isso de reparação às vítimas? E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Olha lá. Mas antes disso, deixa eu só falar um assunto aqui, ó. Quais as penas que o TPI aplica? O TPI aplica a pena de prisão de até 30 anos, lembrando que no nosso ordenamento jurídico, no Brasil, a pena máxima possível é de 40 anos, foi uma alteração em 2019. No TPI tem previsão de prisão perpétua, mas não tem pena de morte, tudo bem? No TPI também tem previsão de pena de multa e de perdimento de bens, né, de haveres, de direitos, etc. Então, vamos que vamos. As vítimas, a aula de hoje, vamos falar das vítimas no TPI. O TPI, ele foi primoroso no tratamento das vítimas,
ele foi avante do seu tempo e ele dá às vítimas uma situação de protagonistas. As vítimas no TPI têm esse papel diferenciado. O tribunal se preocupa com o seu bem-estar físico, psicológico, sua segurança. A elas é assegurada uma participação ativa, elas devem ser ouvidas e sua opinião considerada, e ela tem direito de expressar suas opiniões e preocupações, porque a gente não tem no nosso ordenamento jurídico. Aqui no Brasil, no máximo, a gente ouve a vítima quando precisa, quando ela testemunhou, consegue identificar a autoria, senão a gente nem arrola a vítima no processo, não é assim que funciona? Então, o TPI, ele tem alguns setores, alguns serviços de proteção à vítima. Olha que interessante. Ele tem uma unidade de apoio a vítimas e testemunhas, uma seção para a participação das vítimas, um fundo fiduciário em benefício das vítimas, quer dizer, dinheiro para reparação, indenização dessas vítimas, e o Escritório Público de Defesa das Vítimas. Ela tem advogado lá no TPI também, sabia? Olha, sobre essa secretaria, essa unidade de apoio às vítimas e testemunhas, né? O TPI fala, e também o Estatuto de Roma, né? Fala que prestará assessoria e qualquer assistência às testemunhas e vítimas que comparecerem no tribunal, né? Pessoal especializado para atender as vítimas de traumas, sejam relacionados principalmente com crimes sexuais, né? Olha quantas coisas essas vítimas não sofrem nos crimes tão graves como esse, não é mesmo? Também o Estatuto de Roma se preocupa, ele assegura medidas para garantir a segurança, bem-estar físico e psicológico da vítima, sua dignidade e vida privada, sua honra, né? Principalmente quando tiver crimes de agressão sexual, violência de gênero ou contra as crianças. Claro, tudo isso contrabalanceado com os direitos do acusado e, principalmente, com o julgamento equitativo e imparcial. Então, ambos são considerados os direitos do acusado e os direitos das vítimas no TPI. Maravilha? Sobre a participação das vítimas no processo. Olha aqui a mãozinha vítima falando, ei, posso falar? Quero ser ouvida. E o tribunal permite que as vítimas expressem suas opiniões e preocupações, sempre de forma a não prejudicar o direito do acusado. A vítima pode falar o que sentiu, o que passou, as suas necessidades, o que espera. Ela não pode sugerir pena para o réu, ela não pode esculachar o réu, falar do réu, ela fala dela, tudo bem? Sempre de uma forma respeitosa, né? E uma coisa muito interessante, ó, money, dinheiro, reparação, dinheiro para as vítimas. Sim, o tribunal tem fundo em favor das vítimas, os estados fazem doações, os estados partes, doações significativas para esse fundo, e aí para reparação, reabilitação dessas vítimas, né? Muitos precisam, então isso é bem interessante, que o Estatuto já prevê uma fonte de recurso, esse fundo, em favor das vítimas. Tudo bem? Então, é criado esse fundo fiduciário, o produto das multas e perdimentos de bens pode ir para esse fundo, né? Muito interessante. Os estados partes, então, fazem doações para ele. Mas o TPI é só maravilhas? Não, o TPI, infelizmente, ele enfrenta problemas, desafios e limitações. Vamos falar um pouquinho deles? Olha lá, o que limita a atuação do TPI? O que está atrapalhando? O que está atravancando o progresso do tribunal? Primeira coisa, a falta de cooperação dos Estados-membros. O TPI não tem uma polícia judiciária, uma polícia dele, então ele conta com os estados para fazer investigações, trazerem testemunhas, fazerem a apreensão de bens, de instrumentos do crime, entregarem pessoas para serem ouvidas, para deporem, e não estão fazendo isso, né? Vide a prisão do Omar al-Bashir, que até hoje, mais de 10 anos que o TPI expediu mandado de prisão dele, ele até hoje não foi preso. Também outra limitação do TPI, né? Dificuldade de investigar e colher provas, porque são ambientes de grande instabilidade, as pessoas não querem falar, as pessoas têm medo, então é problemático a colheita de provas aí. A barreira do idioma. Imagina países que não falam as línguas oficiais do TPI, como é que faz? Imagina o português, é complicado. Então, não possui essa polícia judiciária, a complexidade dos fatos, né? Afinal de contas, a gente está falando de crimes bem graves, fatos complexos, difícil de entender, muito relacionado com a situação política do país, essas instabilidades. E as comunidades afetadas também desconfiam muito da atuação do TPI.
Pensa que é um tribunal parcial de países que querem colonizá-los, escravizá-los de alguma forma, né? Que querem de novo impor, já são comunidades sofridas, então, olha a carinha de desconfiança, às vezes tem muito aí sobre o papel do TPI. Então, aqui, ó, dificuldade no cumprimento de mandado de prisão, a barreira linguística, tudo isso dificulta bastante o trabalho do TPI. Além disso, falamos das vítimas, das limitações do TPI, agora vamos para outro ponto bem interessante. O TPI é compatível com a nossa Constituição? Não. Quais os pontos de divergência do TPI da nossa Constituição? Primeira coisa, TPI versus Constituição brasileira. Olha só, o TPI prevê uma possibilidade de revisão da coisa julgada, que a gente não tem aqui no Brasil. Olha só, o Estatuto de Roma, no artigo 20, fala assim, ó, que regra é o seguinte, o tribunal não pode julgar uma pessoa que já tenha sido julgado por um tribunal, pela nossa jurisdição, a menos que, então, se for um julgamento fake news, que quer tirar o acusado da sua responsabilidade criminal, um julgamento fictício, de faz de conta, que é para isentá-lo, ou um julgamento de forma parcial, que não tenha sido independente, de forma a subtrair a pessoa à ação da justiça, o TPI pode falar assim, ei, quero nem saber como ser julgado, nós vamos julgar. Esse é um problema que a Constituição não permite, tem uma questão de soberania aí, né? Há também a questão da entrega de nacionais ao TPI. Olha que interessante, vamos fazer uma distinção, a diferença entre entrega e extradição. Olha lá o que diz o TPI, que é possível a entrega de pessoas para serem julgadas no tribunal. O tribunal poderá dirigir um pedido de detenção e entrega de uma pessoa para ser julgado, e os Estados-partes darão satisfação aos pedidos de detenção e entrega. O que é entrega? Entrega, pessoal, é um Estado-membro entrega uma pessoa para ser julgada no tribunal. Extradição é um Estado entrega a pessoa para outro Estado julgar. O tribunal, o Estado não é membro, não é Estado-parte, então ele está entregando para um tribunal de cuja jurisdição ele faz parte, ele participa. O TPI é do Brasil também. É uma forma da nossa jurisdição em âmbito internacional. Então, quando entregamos um brasileiro para ser julgado lá, nós não estamos subtraindo a nossa soberania ou jurisdição. O TPI também é complementar à nossa jurisdição. Tudo bem? Qual é o problema? O problema é que a nossa Constituição diz que nenhum brasileiro será extraditado. Só que o TPI não quer extradição. Você não vai entregar para outro Estado julgar, você vai entregar para um tribunal que é da sua jurisdição. Então, essa é a diferença entre entrega e extradição. E é aí que a gente tenta distinguir, compatibilizar o TPI com a nossa Constituição, apenas se fizermos a diferenciação entre esses dois termos. Outra questão também, que o TPI prevê prisão perpétua. E a nossa Constituição, o que diz aqui, ó, o TPI prevê a pena de prisão perpétua, a nossa Constituição diz o quê? Não haverá penas de caráter perpétuo. Como que a gente vai compatibilizar esse tribunal, que também é nosso, com a nossa Constituição? A nossa Constituição também prevê imunidades, algumas imunidades para chefes de estados, para algumas autoridades e etc., né? E o TPI, meu amigo, é justamente para julgar de forma igual a todas as pessoas sem distinção. O TPI pega chefão de estado, diplomata, militar, presidente, pega tudo. Nada, não importa a qualidade de oficial desse representante. É o que chama o tribunal de irrelevância da qualidade oficial. Não quero saber quem é, com quem eu estou falando, você vai ser julgado aqui. E as imunidades da Constituição, como é que fica? Ó, um exemplo aqui, ó, na Venezuela, no final do ano passado, o promotor do TPI abriu investigação sobre crimes lá contra o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. Então, lá, já foi ele lá ser julgado no TPI pelo procurador-chefe. Olha aí. Então, algumas imunidades previstas na Constituição Federal podem ser compatíveis com o TPI. E o TPI diz que os seus crimes, que são crimes muito graves, esses crimes não prescrevem. E agora? Como fazer? Porque a Constituição, ó, diz o TPI no artigo 29, os nossos crimes não prescrevem. Não adianta ficar olhando que a gente vai te julgar a qualquer tempo. A Constituição já prevê como regra a prescrição. As únicas exceções que não prescrevem são os crimes de racismo
está lá no artigo 5º da nossa Constituição, pessoal, ó, e a ação de grupos armados contra a ordem democrática, a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, essa ação de grupos armados também não prescreve, só esses. E o TPI veio com mais 4, dizendo que são imprescritíveis. Então, há todas essas questões aí, ó, pontos de divergência, pontos de tensão entre o TPI e a Constituição Federal. Mas o que o TPI prevê foi o consenso possível, porque há outros ordenamentos jurídicos, outros sistemas jurídicos de outros países muito mais severos que o nosso. E o TPI, então, ele tem que ficar nesse meio tempo, nem tão severo e nem tão bonzinho, né? E aí, será que o Brasil, então, podia fazer alguma reserva, o TPI, falar assim, eu aceito aí esse estatuto, esse tratado, mas não aceito todo, não. Peronomútil, só algumas partes. Posso lá fazer uma reserva, quer dizer, essa parte não? Não. TPI diz no artigo 120, curto e grosso, não serão admitidas reservas de estatuto. Ou você adota por inteiro ou não adota. Aí, em 2004, ó, lembra que o TPI entrou em vigor em 2012, né? Em 2004, inseriram uma emenda constitucional na nossa Constituição, a emenda constitucional 45, que tentou fazer essa acomodação do TPI com a nossa Constituição. E diz assim, ó, acrescentou um parágrafo 4º no artigo 5º, que fala assim, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tem manifestado adesão. Então, lá no artigo 5º, que dá todos esses direitos, tem o parágrafo 4º dizendo assim, nós somos o TPI, sim, e vamos obedecer a ele. A grande pergunta que se faz é que a inserção dessa emenda, desse parágrafo, é suficiente para garantir a constitucionalidade de todos esses dispositivos do TPI? Até o momento, entendemos que sim. Apesar dos Supremos, nós ainda não terem se manifestado de forma definitiva sobre isso. Mas tudo indica que sim, que é o que é possível. E, por fim, terminamos, já chegando ao final da nossa aula, quais os desafios do TPI tem pela frente? Então, já falamos da limitação, das vítimas, como são tratados, dos aspectos constitucionais e os desafios do TPI. Sempre, né? Desafio sempre. Conciliar a common law e a civil law. Olha ali, alguns países, como o nosso, que aderiram a civil law, a Europa, a Ásia, e outros da common law. Então, o TPI tem que conciliar esses dois sistemas jurídicos. Tudo bem? É um grande desafio. Olha aí, o grande passo que o TPI tem que cumprir. O TPI também tem problema de limitação orçamentária. Meus amigos, money rules the world. O dinheiro manda nas coisas, né? Então, se algum Estado-membro quiser barganhar, limitar o TPI, impedir o funcionamento do tribunal ou do gabinete do procurador, é só cortar o orçamento, só parar de contribuir. O tribunal fica estrangulado e pode diminuir a sua atuação. Então, tem essas limitações aí orçamentárias, a questão do dinheiro que vem dos Estados-partes, fica muito dependente do dinheiro desses países, né? O TPI também, alguns países, né, principalmente Brasil, Portugal, Itália, o povo que adora uma burocracia, né? Adora um papel, um rito, um procedimento. Aqui, ó, morreu de burocracia, né? Tem países que adoram uma burocracia, e isso reflete no TPI também, que muitas vezes tende à burocratização, que atrapalha tudo. Também há a dificuldade de tipificação de algumas condutas, como o crime de agressão. O que significava esse crime? Esse crime só foi definido em 2010, na Conferência de Kampala, e entrou em vigor só em 2019. Então, o tribunal, que já estava desde 2002, demorou tantos anos para poder começar a julgar esses crimes, só os crimes de agressão cometidos desde 2019, porque não se chegava num consenso. O que é crime de terrorismo, então? É outro desafio, né? O que cada país, cada Estado-membro considera como terrorismo. Então, eles sentam, conversam, trocam ideias, e ainda há esses desafios aí do TPI. E, por fim, um grande desafio é o papel do Ministério Público. Sim, do procurador. Porque é preciso que ele tenha autonomia e independência para acusar, iniciar uma investigação, um processo. Só que tem sofrido grandes retaliações, suas investigações, seus processos podem ser suspensos por decisão da Assembleia Geral da ONU, uma
uma resolução, suspende as investigações dele, e aí o que adianta? De nada, né? Então, é um tema muito controverso, é muito importante essa independência para que eles possam julgar chefes de Estado e não sofrer retaliação, como a Fatou, aquela nossa procuradora-geral da Gâmbia, né? Que teve retaliação de toda forma, inclusive seu visto revogado pelos Estados Unidos, porque investigou os Estados Unidos. Então, é difícil, né? Mas o TPI segue firme e forte, ele é um tribunal relativamente novo, segue exercendo a sua jurisdição e a gente confia e espera que ele siga firme e forte. Estamos na torcida aí pelo TPI. Meus amigos, não só pelo TPI que a gente está na torcida, mas por você também. Porque vocês, queridos alunos, vocês são inteligentes, vocês são especiais, vocês são autores da sua vida, vocês são talentosos, vocês são criativos, vocês são importantes, vocês são escritores, vocês cooperam, vocês são amados, exploradores, desafiadores, brilhantes, amigos, vocês são 5 estrelas. E vocês são, sobretudo, a razão de nós, professores, estarmos aqui. Muito obrigado por existirem, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela força, parabéns pelo seu desempenho e você é fantástico. Vão firme, segue com a gente e conte conosco aí nesse caminho. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula, que vai ser sobre justiça restaurativa. Falando em vítima, em reparação, vamos ver o que é essa justiça, o que ela traz de novo, como é que ela está funcionando aqui no Brasil. Beleza? Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.